E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal L. Gustavo, Exercícios e Projetos do Livro. Neste canal, você desenvolve projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica, utilizando as plataformas de computação embarcada, como está aí, Arduino, ESP32 e Raspberry Pi. E no vídeo de hoje, eu quero te mostrar, basicamente, como calcular a frequência do sinal da rede elétrica, ou de qualquer sinal que você conheça o zero do sinal, né? Conheça basicamente como é o formato do sinal, né? O formato do sinal senoidal, por exemplo. Então, se você quiser, né? Se você quiser aprender a calcular a frequência da rede elétrica, você está em uma rede de 60 Hz, você está em uma região de 50 Hz, como faz para você calcular essa frequência tão importante para o cálculo da corrente, para o cálculo da tensão, do fator de potência? Muito importante. Vamos lá? Bem, 50 ou 60 Hz? Medição de energia elétrica com ESP32. Cálculo da frequência da rede elétrica com ESP32. Muito importante na internet das coisas. O objetivo do projeto é calcular aproximadamente a frequência do sinal de tensão da rede elétrica utilizando o sensor de tensão ZMPT-101B. Mas poderia ser qualquer sinal semelhante. Basicamente, o que eu falo é qualquer sinal senoidal, né? Que você, poxa, eu quero calcular a frequência daqui. Então, basicamente, essa é a intenção, tá? Então, você tem o ESP32, você tem esse sensor de tensão, onde você vai conectar na rede elétrica e você vai medir a tensão. Você vai precisar de um ESP32 e de um sensor ZMPT-101B. Basicamente, esses dois componentes. O roteiro de projeto são em 3 etapas, tá? A primeira etapa, você vai verificar o offset do sensor. Gustavo, o que é offset? Ó, preste atenção. Quando o sensor ele não está submetido à rede elétrica, quando você está com ele desconectado, ele tem um offsetzinho. Por quê? Porque na rede elétrica, o sinal de tensão de corrente alternada tem a parte positiva e tem a parte negativa. Então isso eu já expliquei aqui em alguns vídeos aqui passados. Ela tem a parte positiva e a parte negativa. Sendo que o ESP32, o Arduino, não lê sinais de tensão ou de corrente negativa. Então o que é que você precisa fazer? Você precisa remover essa parte negativa. E como é que você remove essa parte negativa? Você remove por meio da adição de um offset neste sinal. E esse sensor, tanto o sensor de tensão quanto o sensor de corrente, o ACS7112, que eu vou te mostrar aqui nos vídeos em breve, ele tem um offset. Então ele já deixa o sinal deslocado para quando você submeter a rede elétrica ao sensor, você não vai ter problema de tensão negativa na entrada analógica do ESP32 ou do Arduino. Neste caso aqui, seja para o Arduino, seja para o ESP32, você precisa verificar o offset do sensor. Ou seja, você precisa identificar o zero da onda, tá? Então você precisa saber qual é o valor analógico, qual é a leitura analógica que vai aparecer no monitor serial quando não tiver tensão elétrica no sensor. Então você precisa verificar o offset. Depois você vai precisar calcular o intervalo de tempo entre os zeros. Gustavo, o que é isso? Olha, o sinal senoidal, ele faz assim, ó. Então, a cada meio período, ele passa pelo zero. Num período todo, ele passa pelo zero 2 vezes, no início e na metade, né? Então, você tem 2 passagens pelo zero. Então, quando você calcula o intervalo que ele passa entre os zeros, você tem um semiperíodo, né? Então, você, quando tem um semiperíodo, basta multiplicar por 2, você tem um período, a frequência ao inverso do período, você calcula a frequência do sinal. Então, basicamente é isso. É aproximado. Gustavo, por que é aproximado? Porque quando você começar a fazer a leitura, tá? E a gente vai descobrir aqui a região, tudinho, é aproximado. Mas você vai ver que ele vai dar em torno. Aqui, por exemplo, eu estou em Pernambuco. Aqui, a frequência de 60 Hz, você vai verificar que o sinal ele vai dar ali 59, 61. Por quê? Porque é erro de leitura normal. Se você estiver aí, por exemplo, em outra região do país que seja 50 Hz, ele vai dar 49, 48, 51. Então você sabe a região
onde você está, a frequência, o período que você está. E no vídeo seguinte, nós vamos reconstruir esse sinal para verificar se a faixa de frequência que foi lida neste vídeo foi correta. E você vai ver que ele vai reconstruir de forma perfeita a onda do sinal de tensão. Muito massa, ficou muito massa esse vídeo e o outro vídeo, tá? Mas eu queria que você entendesse que você não precisa ser radical nesse vídeo aqui, tá? A frequência, ela vai dar em torno de 60 Hz, beleza? Pelos motivos que eu falei, a gente vai acrescentar um offset, um valor ali, tem ruído, tem várias coisas. A gente sabe como é a leitura, a amostragem, a gente sabe como é. Então, basicamente, esse é o roteiro do projeto. Então, essas são as etapas que você precisa, né, fazer para calcular a frequência do sinal da rede elétrica. Depois, nós temos aqui o esquemático de montagem, bastante simples também. Você vai ter aqui, ó, lembrando que esse sensor aqui, os MPT-101B, quando você for conectar na rede elétrica, você precisa ter cuidado. Gustavo, por quê? Porque ele tem indicação de neutro e fase. Tá? Então ele vai ter lá a indicação N e L. N de neutro e L de fase. Gustavo, como é que eu identifico a fase da rede elétrica aqui? Você pega um teste e você coloca em um dos dois furos, onde acender a fase, pronto, e o outro é o neutro. É assim que você identifica a fase da rede elétrica. Aqui, no lado do ESP32, você vai conectar aqui numa fonte de 5 volts, tá? Externa. Você vai conectar aqui no GND da fonte e do ESP32. Os GNDs do todo circuito devem ser o mesmo. E aqui você vai conectar o out, tá? O out do sensor, aqui a saída, aqui no VP também. Nós vamos utilizar, tanto no vídeo passado, nós utilizamos aqui o pino VP. Neste teste, no cálculo da frequência do sinal da rede elétrica, também no cálculo, na reconstrução do sinal da rede elétrica, também nós vamos utilizar esse sensor VP, esse pino VP. E quando nós vamos utilizar os demais projetos de corrente, medição de tensão, nós vamos também utilizar esse VP. Gustavo, poderia ser outro? Poderia, eu já testei outros, tá? Mas você vai precisar utilizar, para os testes, replicar e ter o mesmo resultado que eu tive, este pino aqui, tá? Depois você pode testar com outros pinos. Opa, aqui é o vídeo seguinte. Então, eu queria te mostrar o código. Então, aqui está o código, tá? Então, preste atenção, porque tem alguns detalhes específicos que você precisa prestar atenção, senão você não vai entender. Então, vamos lá. Você vai precisar aqui, de forma geral, captar a leitura, várias leituras, né? E acabei não fazendo a lógica de programação. Mas a gente tem tanta lógica de programação aqui no nosso canal, e aí eu queria que você desse uma olhada, porque basicamente a gente já fez muito isso aqui, e agora eu queria partir direto para você no código. Mas eu queria, para você entender aqui, tá? Para não jogar o código todo, né? Aí na tela do seu computador, na tela do seu celular, dependendo de onde você esteja, eu queria fazer uma breve lógica de programação aqui no código mesmo. Então vamos lá. Passo 1. Qual é o primeiro passo desse projeto? Então o primeiro passo desse projeto é você verificar o que eu acabei de falar, o offset do sensor. Então você vai ver qual é a leitura analógica do ESP32 quando o sensor não está conectado na rede elétrica. Então, isso é a primeira coisa que você vai fazer. O passo 2 é ver se você já sabe o valor analógico do zero da onda, o que é que você vai fazer agora? Agora, você vai fazer várias leituras, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é realizar uma leitura, presta atenção, uma leitura analógica e testar se o sinal de tensão está na região do zero. Gustavo, o que é isso? Preste atenção, você já identificou qual é o offset.
o valor analógico. O sinal da rede elétrica está assim, ó. No momento que você captar, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma leitura e você vai verificar se essa leitura está dentro do zero. Tá? E ele vai fazer assim, e se testar, ele vai testar se o sinal de tensão está na região do zero. Por exemplo, vamos supor que você encontrou 2.500, né? Um exemplo, né? 2.500, na verdade 3.000, né? Porque a faixa do ESP32 do conversor AD é de 0 até 4.095, tá? Então 2.5 volts, como o máximo é 3.3 volts, 2.5 vai dar aproximadamente 3.100, vai dar por aí. Mas você vai ver que é assim, ó. Quando você começar a fazer a leitura é assim. Então você tem que considerar um intervalo aceitável, tá? Então, um intervalo aceitável aqui no caso que eu considerei, ó, eu considerei entre 2.900 e 2.910. Então, ó, eu coloquei aqui região do zero, ó, entre 2.900 e 2.910. Ou seja, se essa leitura estiver dentro dessa região, o meu sinal está no zero. Se ela estiver fora, ela não está no zero. Captou aí, né? Então, ó, se ela estiver aí, ela está no zero. Se ela não estiver, ela não está no zero. Então, ó, aí eu coloco aqui, o código não irá sair deste loop. Então, aqui você vai colocar um while enquanto o sinal não estiver... enquanto o sinal estiver dentro desse intervalo, ele vai ficar ali fazendo várias leituras analógicas até ele sair do zero. O código não irá sair desse loop até que a leitura analógica, deixa eu vir aqui para baixo, a leitura analógica saia da região do zero. Passo 3. Veja, o meu código está, ó, o meu projeto está lá dentro do loop, tá? Então aqui, ó, está dentro do loop aqui, dentro do loop, e depois que ele estiver dentro do loop, vai chegar um momento que ele vai sair, que o sinal ele vai sair da região do zero. O que é que eu faço? Eu marco esse tempo. Entendeu aí, né? Por isso que eu declarei essa variável aqui, ó, tempo 1. Eu marco esse tempo e aí eu começo a fazer várias leituras analógicas até que ele chegue no próximo zero. Aí depois que ele chegar no próximo zero, ele sai do loop seguinte, do while seguinte, e marca o tempo 2. A diferença de tempo é o meio período. Entendeu? Entendeu o raciocínio? Então basicamente é isso que você tem que fazer. Então, ó, por isso que eu declarei isso aqui, ó, tempo 1, o tempo que ele chega no primeiro zero, tempo 2, o tempo que ele chega no segundo zero, meio período é a diferença, tá? Período completo eu multiplico isso aqui por 2, a frequência eu faço o inverso do período completo, só isso, tá? Então, o que é que eu fiz aqui, ó? Aqui tem declarações básicas que você já sabe, pino sensor no pino 33, que é o pino VP, inicializa o monitor serial, veja que aqui eu não tenho nenhuma biblioteca inserida, tá? E aqui eu tenho um void loop, eu faço a leitura analógica, eu fico nesse, se esse sensor aqui tiver, cadê aqui, ó? Se ele chegou no zero, né? Se ele chegou no zero, aí ele marca o tempo 1. Perceba que aqui é um if geral, é um if geral. Por quê? Porque o código vai ficar no loop. Enquanto ele chegar no zero, ele não faz nada. Quando ele chegar no zero, ele marca e ele já entra aqui, ó. Ele já entra dentro dessa estrutura condicional. Se o valor for maior que 2.900 e ao mesmo tempo, perceba que é um i condicional, e você coloca aqui, ó, 2e comercial, é uma função lógica isso aqui, né? Quem estuda eletrônica digital sabe, AND, OR sabe disso. Então você tem aqui as duas condições precisam ser atendidas para que o bloco de instruções que está dentro dessa estrutura seja executado. E essas são as duas condições, que a leitura analógica dê maior que 2.900 e ao mesmo tempo dê menor que 2.910, que é a região do zero. Se essa condição for atendida, o que é que vai acontecer? Quer dizer que o meu sinal está no zero. O meu sinal estando no zero, eu marco o tempo. Eu coloco aqui tempo 1 igual a milis, eu marco. Não é? Tá aqui o cronômetro, ó, marca o tempo. Igual um árbitro de futebol. Ele chega lá e marca o tempo.
Depois que ele marcou o tempo, aí o que é que ele vai fazer? Ele faz uma nova leitura e detalhe, ó, tem um delay 1 milissegundos. Gustavo, por que o delay 1 milissegundos? Para garantir que o meu sinal saia do zero. Entendeu aí? Ele vai garantir aqui que o meu sinal saia do zero. Então aqui tem que ter um pouco de... Você vai precisar estimar mesmo, tá? O sinal que você está tratando. Por exemplo, aqui eu estou numa rede elétrica de 60 Hz, tá? E o período completo é 16,6 milissegundos. E eu estou dando um tempo só para ele sair. Só para ele sair do zero. Gustavo, mas se eu não conhecer o sinal, como é que eu vou colocar esse tempo? Aí você vai ter que ir testando, colocando aqui, testando, tá? Para você tem que saber ter noção de como é o seu sinal, beleza? Então aqui, ó, depois disso você vai aqui fazer uma nova leitura e vai entrar no while. Ou seja, enquanto o meu sinal estiver no zero, ele fica fazendo várias leituras até chegar no zero. Lembrando que quando você, e aí vai uma dica para você, projetista, quando você utilizar uma função while, você precisa obrigatoriamente colocar uma instrução, ou uma instrução dentro desse bloco de instruções, que em algum momento essa condição seja atendida. Gustavo, por quê? Porque senão o seu código vai ficar travado dentro desse while. Você precisa colocar uma instrução que em algum momento essa instrução vai fazer com que essa condição aqui, ó, seja atendida. Então, por exemplo, se eu não coloco nada aqui, o meu código fica em loop, tá? Ele vai ficar em loop aí. Por quê? Porque ele vai estar aqui nessa condição e ele vai, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar para sempre aí. Então, qual é a condição? Ele vai ficar fazendo várias leituras e quando ele, aqui ó, enquanto o sensor for menor que 2.900 ou maior que 2000, eita, tô errando isso aí, né? Vamos lá repetir para ficar legal, né? Enquanto o valor analógico for menor que 2.900 ou, agora é um ou maior que 2.910, o que é que ele vai fazer? Ele vai ficar dentro desse loop. Ou seja, o que é que essa função quer dizer? Essa função, ela está dizendo que eu vou fazer várias leituras analógicas até o meu sinal chegar no próximo zero. Então, essa função aqui, ela diz que o meu sinal ainda não chegou no zero. Por quê? Porque essa condição ela ainda está sendo atendida, né? Quando ela for falsa, ela sai do loop, tá bom? Então até corrigindo, tá? Eu falei, acho que o contrário, não foi função while. A função while, então vou repetir. A função while, quando você utilizar a função while, você precisa colocar dentro da função while uma instrução que torne a condição em algum momento falsa para que o seu código saia desse loop que pode ser infinito dependendo do seu código. Mas não é uma função infinita. Pode ser infinita se você errar no código, tá? Então, a função while, ela precisa de uma instrução dentro dela que faça com que a condição da função em algum momento se torne falsa, beleza? Para que em algum momento saia desse while, tá certo? Depois que saiu desse while, quer dizer que o meu código chegou no próximo zero. E aí eu marco outro tempo. Marco o tempo. Eu tenho o tempo 1 e tenho o tempo 2. O tempo 2 é maior que o tempo 1, porque esse aqui é cronológico, tá? E aí, para calcular o meu período, eu faço o tempo 2 menos tempo 1. Eu tenho o meu período. E aí, o que é que eu faço? Aqui eu fiz um contador para que ele faça várias leituras do meio período e calcula a média, tá? Aí por isso que na demonstração você vai ver que ele demora um pouco para dar o resultado, porque eu coloquei uma contagem de 2000, ou seja, ele vai fazer
2.000 cálculos de semiperíodo e calcular a média, né? Então, só para ter, porque pode variar muito. Então, é bom você fazer uma média, fazer várias leituras. Depois disso, o que é que você vai fazer? Aqui, ó, é basicamente o contador que eu estou falando, né? Ele faz o contador. Depois desse contador, quando a contagem finalizar, o que é que ele vai dizer? Opa, terminou. Aí ele diz aqui, ó, fim da contagem, meio período, aí ele dá o resultado do meio período em milissegundos. E aí, o que é que ele faz? Ele multiplica por 2 para encontrar o período completo e a frequência eu pego 1.000 e divido pelo período completo. Gustavo, por que 1.000? Porque não é milissegundos aqui? Aí eu já estou passando o milissegundos, não é? Frequência é igual a 1 sobre período. O período abaixo, no denominador, está em milissegundos. Aí esse milissegundos, que é 10 a menos 3, ele vai para cima. Aí vira 1.000, por isso que está 1.000 aí. Entendeu aí, né? Tá aqui, ó. Aí eu calculo a frequência do sinal e dá aqui o resultado, tá? Então, basicamente, é esse o código. Agora, eu quero demonstrar para você, na prática, como funciona, né? Como ficou a demonstração prática desse projeto. Dá uma olhada aí. Pronto, aqui está nosso ESP32, nosso sensor de tensão conectado na rede elétrica, tá? Então, nós estamos aqui, você está vendo aí no monitor serial, ele calculando basicamente o meio período, né? A frequência da rede elétrica aqui, por exemplo, em Pernambuco tem 60 Hz. E aí nós temos um valor aproximado, né? Ele está medindo aí um valor aproximado. É claro que às vezes ele vai dar um distúrbio, vai dar muito ruído, tá? Mas se nós aumentarmos aqui e verificarmos que ele está fazendo aqui, né? Esse teste dos zeros aqui, ó. Ele está fazendo 2.000 amostras, tá? E aí ele pode pegar um ruído, pode pegar um valor fora da curva, tá? Então isso é normal. E você tem que ver no geral, ó, 59, 62, 56.9, tá? Isso depende muito desses valores aqui, ó. Depende muito desses valores aqui que eu coloquei, que eu considerei como zero, tá? Então eu botei 2900 entre 2905, tá? Aqui eu fui acho que muito rigoroso, eu poderia botar 2910, por exemplo, aqui, mas a ideia é essa, tá? Se você colocar 2910, vou colocar aqui para você ver, por exemplo, 2910 e vou colocar para carregar, fechar o monitor serial. Vamos aguardar ele carregar aqui e ao ele aparecer carregando ali, nós vamos apertar aqui no botão do boot, né? Aqui, ó. Olha aqui, ó, boot. Aí você aperta ali, ó, carregando, você aperta, ó, conectando. Ó, tô apertando aqui, ó. Pronto, ele vai carregar, tá? Eu coloquei 10 aqui, ó. Vamos ver agora como é que vai ficar as medições. Vamos aguardar agora. Não é que vai mudar drasticamente, tá? Mas é só para você ser mais conservador. Quer dizer, conservador não, ao contrário, ser um pouco mais flexível com o seu código. Ó, deu 61.52 Hz. Vamos ver a outra medição. Lembrando que são 2.000 contagens, ele vai demorar um pouquinho. Ó, outra medição, ó, agora ficou quase que igual, né? Mas ele já deu uma diferença ali, ó, 61.53 Hz, tá? Mas enfim, é assim que você descobre a frequência, né, da rede. Você primeiro tem que ver o offset, tá? Então, ok, ó, 60.47 agora ficou mais estável. Acho que esse intervalo aqui ficou mais legal, entre 29.00 e 29.10. Lembrando, ó, que se eu pegar aqui, deixa eu ver aqui... Ah, não vai falar aqui, eu tenho que ver, né? Geralmente eu vejo no... Antes, eu printo na tela essa leitura aqui, ó, sem estar conectado aqui na rede, e aí ele vai me dar o offset do sensor. E aí esse offset, né? Esse offset que basicamente é o zero, né? É o zero aqui, ou seja, quando não tem nenhuma tensão, ele mede, tá? Então você tem que sempre procurar o zero da onda, beleza? E aí? Espero que você tenha gostado, amigo. A gente calculou, nós calculamos
a frequência do sinal de forma aproximada? Eu digo que você descobriu a região onde você está. Se está na região de 50 Hz ou de 60 Hz, tá? Se a frequência da sua rede é de 50 ou de 60. Então a gente descobriu isso. No próximo vídeo, a gente vai calcular a frequência de amostragem da entrada analógica do ESP32. Gustavo, para que isso? Eu quero que você veja o poder que há nessa entrada analógica. Porque, pelo teorema de Nyquist, você precisa de uma frequência mínima de amostragem, né, para você fazer uma leitura de um sinal. Mas enfim, a gente vai conversar sobre isso no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de inscrever-se no nosso canal. Nos ajuda a chegar em 10 mil inscritos até o final de 2021. Compartilhe esse vídeo, curta, comente, interaja, faça o máximo que você puder para que a gente chegue em 10 mil inscritos. Valeu e até o próximo vídeo.